pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de dicas e apostas aí pro boss. Estou muito feliz em ter você aqui. A gente tem muita coisa que conversar sobre a pediatria no boss. E antes da gente entrar no que a gente aposta que vai ter na sua prova, eu quero te relembrar como que é a PED no boss, tá bom? Então, qual que é o padrão? Galera, eles geralmente não pedem muita picuinha. Eles focam bastante que você domine bem o básico e tem uma ou outra coisinha de doenças que são mais predominantes nas crianças que eles gostam de cobrar, que a gente vai ver aqui hoje, inclusive, tá bom? Além disso, ela é uma prova que preza muito pelo raciocínio clínico. Mas como é que eles colocam pra gente esse raciocínio clínico? Geralmente ele vai te pedir a hipótese diagnóstica ou a conduta baseada num caso clínico que eles vão te apresentar, tá bom? Geralmente, nesses enunciados, eles vão te dar hotspots aí, e esses hotspots vão servir para você, de fato, fechar o seu diagnóstico que ele está solicitando, tá bom? Como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje, pessoal? A gente vai conversar sobre 3 das minhas apostas aí para o Boss 2025. E ao final de cada tema, a gente vai discutir sobre uma questão para você relembrar como é que o Boss cobra cada tema. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conversar é sobre crescimento e desenvolvimento. Como é que eles costumam cobrar isso, tá? Eu coloquei aqui primeiro os marcos do desenvolvimento para já te deixar tranquilo, porque eu sei que esse tema geralmente gera uma ansiedade. Calma, o Boss não costuma cobrar muito marcos do desenvolvimento na criança. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos ele cobrou só uma vez, tá? Mas quando ele cobra, e até vendo pelo padrão dele nos anos anteriores, aos 5 anos atrás, quando ele cobra desenvolvimento, o que ele quer que você faça é que você relembre que para pré-termos eu preciso corrigir a idade cronológica para a idade corrigida quando eu falo dos marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, se a minha criança nasceu de 32 semanas, eu vou precisar corrigir essas 8 semanas que faltaram para considerar o marco do desenvolvimento dela. Geralmente é isso que eles pedem, tá? E além disso, uma coisa importantíssima é que eles querem que você domine os marcos do primeiro ano. Ou mais do que o primeiro ano não precisa, tá? Então, pode respirar tranquilo, não é aquele marco do desenvolvimento completíssimo que você precisa saber para o Boss, tá bom? Mas o que eles gostam desse tema são os gráficos e classificações antropométricas. Esse daí não tem desculpa, tem que saber, porque eles cobram pra caramba, tá bom? O que eles gostam? Saber classificar a idade pelo Z-Score. Então são aquelas tabelas clássicas da PED que a gente vai relembrar junto, pode ficar sossegada aí, tá bom? Além disso, eles gostam um pouco até da ordem correta da puberdade, mas, de novo, enfatizo para vocês, é isso que eles amam, beleza? Gráficos e classificações antropométricas. Já que é isso que eles gostam, vamos para o que interessa. Primeira coisa, a antropometria, quando a gente fala sobre esse tema, a gente vê tanto quanto ao peso, quanto à estatura, quanto ao perímetro cefálico, tá bom? E também o IMC. Só que tem uma particularidade que peso, os gráficos de peso, estatura e idade, eles são considerados normais, todos eles, quando esse Z-score está entre -2 e +2. Se o Z-score estiver abaixo do -2, eu vou considerar que esse peso, essa estatura, essa idade está baixa para idade. Agora, se estiver abaixo do -3, aí tanto o peso, quanto estatura, quanto idade serão consideradas muito baixo para idade, tá? Então, a diferença é que uma é baixo para idade e a outra é muito baixo para idade. E se esse Z-score for maior do que 2? Aí, galera, a coisa muda. Se for maior do que 2, eu vou só chamar de elevado para idade. Então, quando eu falo de peso, estatura e perímetro cefálico, ou eu tenho adequado, que é o normal, ou eu tenho, se acima de +2, elevado para idade, se abaixo de -2, eu vou ter baixo para idade, e abaixo de -3, muito baixo para idade.
tá bom? O único gráfico que vai mudar aqui é o gráfico do IMC. O gráfico do IMC que é o diferente, o resto é tudo igual. Se você lembrar que o resto é tudo igual e só o IMC é diferente, você já vai decorar tudo, tá bom? O que é diferente no IMC? No IMC a gente dá menos chance para a criança, então a gente é menos permissivo. O que a gente considera como normal? Aquele Z-score que está entre o menos 2 e o mais 1. Se está entre menos 2 e mais 1, normal para a idade, portanto eu considero como eutrófico, tá? Se esse IMC estiver com Z-score abaixo de menos 2, eu indico magreza. Se estiver abaixo do menos 3, magreza acentuada. Essa aqui é a mesma lógica daqui de cima. Magreza ou magreza acentuada. O problema é quando ele está acima desse valor. Se ele estiver acima de mais 1, aí depende de que idade está o meu paciente. Se ele for abaixo de 5 anos, eu tenho uma classificação, e se ele for acima de 5 anos, eu tenho outra classificação. E aí uma coisa que pelo menos me ajuda muito a decorar, quando eu estava nessa fase e eu sempre ficava na dúvida, é o seguinte, galera. Crianças abaixo de 5 anos, o IMC não é a melhor forma da gente classificar essa criança, certo? Portanto, a gente acaba sendo mais bonzinho e mais permissivo para essa criança. A gente dá uma chancinha para ela, tá? Agora, crianças acima de 5 anos, aí não tem mais chance. Aí o IMC é legal, é um bom método para a gente avaliar essa criança e classificá-la como obesidade, sobrepeso, eutrofia. Então, a gente não dá mais chance. Isso pelo menos me ajudou, então eu espero que ajude vocês também. Então, vamos falar sobre essas particularidades de quando o Z do IMC está acima do mais 1. Vamos lá. Então, quando eu estou diante de um IMC para crianças entre 0 e 5 anos, lembra que a gente conversou que a gente vai ser mais bonzinho, a gente vai ser mais permissivo para essa criança? Então, qual que é a minha ideia aqui, galera? Se essa criança estiver entre o mais 1 e mais 2, eu vou considerar que ela tem risco de sobrepeso. Se ela estiver entre 2 e 3, aí ela já está num sobrepeso. Acima do 3, ela está classificada como obesidade, certo? Se essa criança está acima de 5 anos, esquece, a gente não vai ser mais permissivo nem bonzinho, a gente vai esquecer de chance para essa criança e vamos direto para sobrepeso. Então, acima de 5 anos não tem mais risco. Já vai direto entre 1 a 2 sobrepeso, 2 a 3 obesidade e acima de 3 eu vou considerar como obesidade grave. E lembra que isso tudo é de acordo com a faixa etária, beleza? Aquele gráfico de IMC versus faixa etária. Tudo bem? Relembrar do IMC, que é o mais chatinho aqui, vamos para o perímetro cefálico. Quando a gente fala sobre o perímetro cefálico, é importante que você se relembre que a gente não vai fazer ad eterno. Tem literatura que fala que a gente vai fazer até os 2 anos e outras literaturas que a gente nos orienta a manter esse PC até os 3 anos de idade, tá? Eu coloquei aqui até os 3 anos de idade, mas saiba que tem algumas literaturas que pedem pra gente medir até os 2 anos também, tá bom? Mas isso geralmente as provas não abordam, tá? Então, só para relembrar vocês que a gente já conversou sobre o PC. Eu vou considerar um PC adequado para a idade se ele está entre os percentis de Z-score menos 2 ou mais 2. Se ele estiver acima do mais 2, ele está com o PC acima do esperado para a idade. Se estiver abaixo do menos 2, está abaixo do PC esperado para a idade. Nessas duas situações, eu vou precisar entender o que está acontecendo e investigar, tá bom? Só que é só nessas duas situações? Não é, porque o PC, ele também é baseado, outra coisa que a gente precisa avaliar do perímetro cefálico é a velocidade ou ritmo do crescimento, tá? Qual que é a velocidade, o ritmo do crescimento para cada idade da criança? Isso daqui é importante você saber. Tem algumas provas de residência que podem cobrar, assim como o BOSS, tá bom? Então vamos lá. Geralmente a criança nasce com um PC próximo de 35 centímetros. Lógico que isso varia se eu tô falando de uma criança de sexo masculino ou feminino,
tá? Mas vamos considerar como base aqui 35 centímetros. No primeiro trimestre, a criança cresce de IPC 2 centímetros por mês. No segundo trimestre, 1 centímetro por mês. No terceiro ou quarto trimestres, eu vou crescer meio centímetro mês. E aqui tem um ponto. Talvez você já tenha tido algum preceptora que quando vai fazer a velocidade do PC, de crescimento do PC, faz o famoso 2, 2, 2, 1, 1, meio, meio, meio. Porque é a cada trimestre que muda, tá bom? Então, se você quiser lembrar assim, também é uma opção que para mim me ajuda a decorar. Então, 2, 2, 2, 1, 1, 1, meio, meio, meio. No quarto trimestre, também eu vou crescer meio centímetro mês, tá? Mas as provas geralmente não cobram tanto. Se ficar mais fácil e te ajudar a lembrar, você também pode lembrar que essa criança cresce de IPC uma média de 12 centímetros no primeiro ano de vida. Beleza? E em relação à estatura para a idade? Bom, estatura para a idade a gente também já conversou. Então, o que é o adequado quando o meu z-score está entre -2 e +2? Se for entre -2 e -3 é baixa estatura, menor do que -3, muito baixa estatura. Acima de +2 aí eu considero como alta estatura. Por que isso daqui está interrogado? Porque tem algumas literaturas que não gostam da classificação de alta estatura. Mas hoje em dia está muito melhor aceito que a gente fale alta estatura do que estatura adequada, tá bom? Então, a fins de prova, use estatura adequada. Mas deixei aqui, alta estatura, tá? Mas eu deixei aqui essa estatura adequada porque tem algumas provas que são mais antigas. Pensando no BOSS, alta estatura. Fechou? Muito bom! E em relação ao percentil, que também é importante a gente falar. No percentil de altura, eu considero uma alta estatura se ela está acima do P97. Entre P3 e P97 normal e baixa estatura eu considero quando eu estou entre P3 e P001, muito baixa estatura abaixo do P001. Por que eu estou te forçando aqui a barra para o percentil? Porque para a estatura, às vezes, eles podem usar percentil, tá bom? E aí, na estatura, a gente tem algo que é muito importante, que é a velocidade ou o ritmo de crescimento dessa criança ao longo dos anos. Como que é uma dica e um macete para você usar em relação ao VC? Se você lembrar o quanto a criança nasce de estatura, o próximo ano ela sempre vai crescer metade do que ela cresceu no ano anterior. Vem comigo para você entender. Criança nasce com 50 centímetros. Entre 0 e 1 ano, ela vai crescer metade do que ela cresceu no ano anterior, portanto, 25 centímetros. Do primeiro ao segundo ano de vida, ela vai crescer uma média de 12,5 centímetros, metade do ano anterior. Após isso, ela vai crescer uma média de 7,5 centímetros no ano. Mas, Dri, você não tinha falado que é metade do anterior? Sim, se você quiser falar que é 6,5, também não tem problema. Por quê? Porque a literatura diverge nessa velocidade de crescimento. Mas a gente sabe que essa margem fica entre 5 e 8 centímetros. Então, se eu quiser falar que a criança cresce 6,5 centímetros, não tem problema também, tá bom? Lembra só que na puberdade isso muda. A puberdade dura por volta de 4 anos e nessa fase a criança cresce, se a gente for colocar na média, cerca de 5 centímetros no ano, tá bom? Muito bom então. Em relação ao peso para a idade, aí eu vou considerar o peso para a idade em crianças até 10 anos de vida apenas, tá? Como a gente também já falou, se eu tô entre o -2 e +2, eu tenho um peso adequado. Acima do +2 eu considero como peso elevado. Entre -2 e -3, baixo peso. Menor que -3, muito baixo peso. Fechou? Para relembrar para você, apesar do que o BOSS não cobra tanto, mas como eles gostam desse tema, vamos relembrar o ritmo do ganho de peso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, que o bebê perde aí até 10% do peso do nascimento até o 14º dia de vida.
Até os 3 meses, ele vai ganhar uma média de 30 gramas por dia. Entre 3 e 6 meses, 20 gramas por dia. Entre 6 a 12 meses, ele vai ganhar uma média de 10 a 15 gramas por dia. Ai, Dri, não vou decorar isso. Então, fica sossegado. Decore isso daqui comigo, ó. O bebê, aos 4 meses de vida, ele vai estar com um peso duplicado em relação ao peso do nascimento. E aos 12 meses, ele vai estar com peso triplicado. Então, ele nasceu com peso X. 4 meses ele está com 2 vezes esse X. Com 12 meses ele vai estar com 3 vezes esse X. Tá bom? Isso já vai te ajudar bastante. Combinado, galera? Muito bom, então. Excelente. Agora que a gente já conversou sobre tudo isso, vamos para a nossa questãozinha, para a gente ver e para vocês relembrarem qual que é o padrão do BOSS em relação a esse tema que a gente está conversando, tá bom? Vamos lá, então. Ele conta aqui que eu tenho uma criança em fase escolar do sexo feminino, com 6 anos de idade, e ela é atendida em uma consulta de rotina. Depois da antropometria, verificou-se, pela interpretação da curva de crescimento, que o peso da criança está com o Z-score de mais 2,03, a estatura mais 0,95 e o IMC tá mais 2,08. Pausa aqui um pouquinho o seu vídeo, pensa um pouquinho comigo e ele vai te pedir, tá, qual que é a classificação dessa criança. Antes da gente ir para as possíveis respostas, pensa aqui comigo. Lembra, IMC é a única que é diferente, tá? O resto tá tudo certinho. O resto tudo fica entre o menos 2 e mais 2. O IMC, o normal, é entre menos 2 e mais 1. Ele é o único que muda. Pensou aí? Vamos então para as nossas alternativas. Galera, ele fala aqui, então, de acordo com os critérios vigentes, assinale a alternativa adequada para a classificação nutricional dessa criança. E a resposta correta é a nossa letra E. Essa criança está com peso elevado para a idade e ela está com obesidade. Por quê, pessoal? Simples. Porque esse peso está com o Z-score acima de 2 e ela está com o Z-score no IMC acima de 2 também. E para a idade dela, a gente já considera obesidade. Fechou? Muito bom! Vamos então para o nosso próximo tema que a gente vai conversar. Agora a gente vai falar então de um segundo tema que o BOSS ama cobrar e vai estar na sua prova, que é nariz, ouvido e laringe. Como é que cai esse tema no BOSS então? O que eles gostam de pedir é sobre a obstrução nas vias aéreas superiores, tá? E aí geralmente eles tentam te pegar aí porque eles vem se você está atento em relação à obstrução de vias aéreas que pode evoluir para um PCR, tá bom? Do restante, cai bem o basicão. Então, o que eles gostam a mais? Geralmente, otite média aguda, mas de forma básica, croup viral, faringoamidalite e o nosso querido adenovírus, tá? O que eles querem aqui de cobrar do adenovírus? Geralmente, eles querem que você entenda como diagnóstico diferencial do adenovírus, a febre faringoconjuntival, a bronquiolite obliterante. Geralmente é diagnóstico diferencial, tá bom? Mas eu vou te falar que nos últimos 5 anos, quando eles cobraram sintomas de adenovírus, eles tentaram te confundir com febre faringoconjuntival e bronquiolite obliterante, mas a resposta era adenovírus. Então, se tiver alguma dessas 3 nas suas alternativas, chuta adenovírus se você não souber, tá bom? Mas eu sei que você vai saber. Fechou? Vamos relembrar o que mais cai dentre esses tópicos, que é a obstrução da via aérea, tá? Na obstrução de via aérea, por corpo estranho, a gente tem um quadro clínico bem clássico. Qual que é esse quadro? Então, eu tô com um lactente ou um pré-escolar que é saudável e ele te conta isso no enunciado, que ele tá brincando sozinho, ou seja, ninguém viu, mas subitamente ele começa com incapacidade de respirar, de falar, tossir, chorar e uma cianose. Ou então ele vai falar que essa criança estava brincando sozinha, bonitinha, quando subitamente ele começou a ficar taquidispneico, com uma tosse,
evolui com uma queda de saturação e um desconforto respiratório, tá? Se ele te mostrar uma imagem, que não é muito o foco deles, mas ele vai falar para você, descrever ou te mostrar na imagem que eu tenho uma hiperinsuflação ou uma atelectasia unilateral. Qual que é a diferença entre essas duas situações? Nessa situação aqui, eu tenho uma obstrução total da via aérea respiratória. Nessa situação, eu já tenho uma obstrução parcial da via aérea respiratória. Isso muda completamente a minha conduta. Por quê? Porque se eu tenho uma obstrução total, ou eu preciso desobstruir, ou eu preciso iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar. O que vai diferenciar uma da outra? Simples, a criança estar consciente ou não. Porque se a criança está consciente, eu vou desobstruir essa criança. Se ela estiver inconsciente, eu vou partir para uma RCP. Só que se eu estou diante de uma criança que ela está com uma obstrução parcial, aí minha conduta já é outra. Essa criança, ela consegue tentar por si própria expelir aquilo que não está fazendo bem. Então, qual que é a minha conduta aqui? Estimular a tosse, ou se eu tiver disponível de forma rápida, orientar a realização de uma broncoscopia. Tudo bem? Vamos entender então como que a gente define se eu estou diante de uma obstrução total, eu vou para descompressão ou eu vou para RCP. Então, como a gente já conversou previamente, o que vai definir isso para mim é a consciência dessa criança. Se ela estiver consciente, eu vou fazer a descompressão, e se ela estiver inconsciente, eu vou fazer a RCP. Só que existe uma diferença também. Se essa criança estiver consciente e ela for muito pequenininha, ou seja, menor do que 1 ano, a gente vai fazer a manobra de 5 tapas nas costas, vira a criança para o outro lado, 5 compressões externais. Então, só para te relembrar, quem for fazer essa manobra, de preferência sentado, tá bom? Vai colocar a criança no seu antebraço, com a barriguinha no seu antebraço, vai dar 5 tapas nas costas, vira a criança para o outro lado, para o outro antebraço, de barriguinha agora para cima, e vai fazer 5 compressões externais nessa criança, até que você consiga visualizar aquilo que estava obstruindo totalmente a via aérea na via aérea alta e consiga de fato tirar esse corpo estranho. Agora, se a criança for acima de 1 aninho de vida, aí eu já posso fazer a manobra de Heimlich. Mas por que eu não posso fazer Heimlich se a criança for abaixo de 1 ano? Porque senão eu corro um risco de causar uma lesão muito grave nos órgãos que estão abaixo da linha de compressão, tá bom? Agora, se a criança for maior do que 1 ano, aí sim posso fazer a compressão epigástrica tranquilamente, certo? Agora, se a minha criança estiver inconsciente, engasgada e inconsciente, aí, pessoal, eu vou direto para a RCP. Eu não preciso nem checar pulso. Eu já vou para minha RCP, tá bom? Relembrado disso, galera, se você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, revê de novo tudo isso que a gente conversou, porque esse tema eles amam cobrar, com certeza vai estar na sua prova, tá? Mas tem um outro ainda dentro de nariz, laringe e ouvido, que é a otite média, que eles também gostam. É lógico, eles são muito bons aí na otorrino, então eles vão puxar a sardinha para o lado deles, né? Lembra aqui comigo que na otite média aguda o diagnóstico é clínico, tá? E eu preciso ter pelo menos um dos critérios que a gente vai conversar. Quais são eles? Abaulamento moderado a grave de membrana timpânica, otorreia sem otite externa, abaulamento leve positivo, desde que eu tenha um início recente da otalgia ou uma hiperemia importante, tá? E qual que é o tratamento, que é geralmente onde eles querem te cobrar conhecimento? Vamos lá, se eu tô diante de uma otorreia, esquece antibiótico, não vou nem pensar. Tem otorreia, eu vou fazer antibiótico. Se eu tenho sintomas graves, esquece, eu não vou pensar também, eu vou dar antibiótico e ponto. Mas Dri, por que você está falando dar ou não dar antibiótico?
Porque em criança a gente pode ter aquela conduta que a gente vai observar, pedir para ela retornar e se de fato depois de 48, 72 horas mantiver isso, a gente dá antibiótico. Por quê? Porque na criança otite média aguda é em sua maioria causada por vírus, tá? Então, em algumas situações específicas a gente pode optar por observar ao invés de dar antibiótico de cara, tá? Porém, se eu tô falando de otorreia, se eu tô falando de sintomas graves associados, eu vou dar antibiótico de cara, tá? E o que é um sintoma grave? Algumas opções. Uma otalgia moderada grave com mais de 48 horas de evolução. Uma febre maior ou igual a 39 graus. Ou se essa criança tem ainda imunidade ruim, deficiente, ou um implante coclear, também não vou ficar perdendo tempo, tá? Além disso, crianças menores do que 6 meses e pacientes com 6 meses a 2 anos de vida que tenham otite bilateral e sem otorreia. Aí eu vou dar antibiótico de cara, certo? Então, vamos lá. Se eu tô diante de uma criança, independente da idade, que tenha otorreia ou sintomas graves como toxemia, otalgia por mais de 48 horas, febrão, eu vou dar antibiótico sem pensar. Se a otite for bilateral e sem otorreia, entre 6 meses e 2 anos eu vou dar antibiótico. Acima de 2 anos, eu vou dar antibiótico ou posso tentar observar aí por 48, 72 horas e reavaliá-la. Se ela for unilateral e sem otorreia, aí eu também posso pensar se eu vou dar antibiótico ou observar. Eu posso ter essas duas condutas, tá bom? E pensando em antibiótico, né, se eu for tratar com antibiótico terapia, qual que vai ser minha primeira opção de escolha? Vai ser a amoxicilina, 50 mg quilo dia. E se essa criança tiver muita dor associada, eu posso dar ainda analgésicos para conseguir melhor controle dessa algia, tá bom? Relembrado disso tudo, vamos então para a nossa questão, para a gente ver como é que o Boss cobra isso com uma questão antiga deles aí. Então, ele traz aqui pra gente um escolar de 7 anos de idade que se engasgou com um pedaço de pirulito numa festa. Então, não trouxe que a criança tinha nada de doença prévia nem nada. A criança estava bem, engasgou com um pedaço de pirulito. Ela está consciente, ela está tossindo exaustivamente e eu tenho um som audível na respiração. Os olhos estão arregalados. Aí eu vou precisar entender no meu fluxograma. Eu tenho uma obstrução total ou uma obstrução parcial dessa criança, dessa via aérea. Se essa criança, ela está consciente, ela está tossindo, ela está tentando expelir. E ela está com o olhão arregalado, porque ela está tentando expelir, tá? Ela está com uma obstrução, portanto, parcial. Quando que eu faço Heimlich ou no menor de 1 ano eu faço os 5 tapas nas costas e as 5 compressões torácicas na criança? Se ela é abaixo de 1 ano, eu vou fazer as 5 tapas e 5 compressões e o Heimlich para acima de 1 ano. Mas eu vou fazer uma dessas duas se essa criança estiver com obstrução total. Não é o caso da nossa criança aqui. Essa criança está com obstrução parcial e ela está consciente. Então, o que eu vou fazer para essa criança? E é isso que ele te pergunta. Qual que é a conduta que eu vou ter? E a resposta aqui, pessoal, para um pouquinho e vê qual que você acha que é, baseado em tudo isso que a gente conversou. Baseado nisso, gente, eu vou deitar a criança no chão e reanimar? Não, essa criança está consciente. Eu vou fazer uma varredura digital às cegas? Não, eu posso fazer mais lesão. Não vou fazer isso, tá? A gente nunca vai fazer varredura digital antes de fazer qualquer outra coisa. Não vou fazer isso, tá? Tapas nas costas com compressões torácicas? Também não, porque isso eu faria se fosse uma criança menor de que 1 ano que estivesse com uma obstrução total de via aérea, que não é o caso da nossa criança. Rápidas compressões em região epigástrica, que é o Heimlich, também não, porque o Heimlich eu faço se eu estou diante de uma obstrução total. E aqui eu tenho uma obstrução parcial. Na obstrução parcial, o que eu vou fazer?
estimular que a criança continue tossindo e chamar uma ajuda. Por quê? Ela vai tentar tossir, certo? Eu vou estimular que ela continue tossindo, tossindo, tossindo. Mas pode ser que exista uma mobilização desse corpo estranho e que essa criança evolua para uma obstrução total. Então, eu preciso chamar ajuda para ter recurso caso ela não consiga se desobstruir sozinha. Tudo bem? E para a gente falar do nosso último tema aqui, um tema que eles amam cobrar também, que vai estar na sua prova certamente, é sala de parto. E aí vamos ver o que eles gostam de cobrar dentro desse tema. Clampeamento umbilical, né? E aí eu preciso que você se lembre que o clampeamento é a primeira decisão que você vai tomar numa sala de parto. E a partir disso eu tenho duas possibilidades. Quais são elas? Eu posso fazer esse clampeamento de forma imediata ou de forma tardia. Se a criança está ótima, eu posso clampear mais tardio. Se essa criança não está bem, aí essa criança vem para mim, clampeamento imediato. Mas o que significa um clampeamento tardio? Aí vai depender da faixa etária que essa criança nasceu. Se essa criança tiver com uma idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, o clampeamento tardio é aquele que tem mais de 60 segundos de duração. E se essa criança for uma pré-termo mais extrema, então menor do que 34 semanas, aí o tardio para mim é acima de 30 segundos. Foca nisso aqui porque eles gostam dessa diferenciação, tá bom? Mas o que vai definir, de novo, se eu vou clampear tardio ou imediato, é a vitalidade dessa criança ao nascer, tá bom? Avaliei, ela não tá bem, eu vou clampear imediato. Avaliei, ela nasceu bem, posso clampear tardio, mesmo se ela for uma pré-termo tardia, tá bom? O que vai mudar aqui é, se for menor do que 34 semanas, aí o meu tardio vai ser acima de 30 segundos. Fechou? Então, muito bom. Vou avaliar minha vitalidade. Se ela nasceu acima de 34 semanas ou mais, eu vou avaliar se dá para eu clampear tardio. Se der para clampear tardio, tem que ser acima de 60 segundos, tá bom? O que eu preciso avaliar em relação à vitalidade dessa criança? Simples. Primeira coisa, essa criança está respirando ou chorando? Porque se ela está chorando, é um sinal de que ela está respirando, concorda comigo? Agora, além disso, eu vou avaliar o tônus muscular. Ela tem um tônus muscular em flexão? E se a minha resposta for sim, relaxa, tá tudo ótimo com essa criança. Eu vou clampear esse cordão de forma tardia e eu vou fazer os cuidados de rotina junto com a mãe, tá bom? Obviamente, vou deixar ela lá no colinho da mãe, vou prover calor, vou manter as vias aéreas pérvias e vou avaliando continuamente essa vitalidade, tá bom? Mas agora, se essa vitalidade não estiver boa, e o que significa não estar boa, né? Essa criança receber um não para pelo menos uma dessas perguntas aqui. Ela respira ou chora? E aí a sua resposta é não? Ou, por exemplo, ela tem um tônus muscular em flexão? Se uma dessas perguntas a resposta for não, aí esquece. Essa criança vem para mim, pediatra, tá bom? Eu preciso fazer o clampeamento imediato. E enquanto tem alguém clampeando esse cordão, eu vou pedir para o meu obstetra que tá lá fazendo esse parto, fazer um estímulo tátil do dorso. Mas foca aqui comigo, que as questões de prova gostam de te confundir aqui. O estímulo tátil, ele não atrasa o clampeamento imediato do cordão. Ele é feito enquanto eu tô clampeando esse cordão, tá bom? Eles gostam de te confundir aqui. Mas agora que você sabe disso, vai ser sucesso. Fechou? Clampeei imediato, vai para a mesa de reanimação para a gente avaliá-lo. Tudo bem? Isso é para uma criança acima de 34 semanas. Agora, se esse bebê for abaixo de 34 semanas, não vai mudar muita coisa. Vê comigo. Ó, como que eu avalio vitalidade mesmo?
Através de duas perguntas. Respira e tem tônus. Respira ou chora e tem tônus. Se as duas respostas forem sim, aí eu posso fazer um clampeamento de cordão mais tardio, certo? Só que como essa criança é menorzinha, o meu tardio vai ser acima de 30 segundos. E essa criança, ela vai ser levada à mesa de reanimação, obrigatoriamente. A avaliação inicial dela é feita na mesa de reavaliação. Então é isso que vai mudar. Eu posso sim clampear tardio, mas o meu tardio aqui é acima de 30 segundos e depois disso ela vai para a mesa de reanimação e não para o colo da mãe. Tudo bem? Agora, se eu avaliei a vitalidade e essa criança recebeu um não para uma dessas perguntas, aí entra na mesma lógica da criança acima de 34 semanas. Esquece, clampeio imediato, vou levar para a mesa de reanimação. Enquanto o obstetra está clampeando o meu cordão, eu vou pedir para ele fazer estímulo tátil no dorso dessa criança. Tá bom? Então, vamos resumir para ver se vocês estão de cor nisso daqui. Como é que eu vou definir o clampeamento do cordão? Se essa criança estiver acima de 34 semanas, eu vou avaliar como é que está a vitalidade dessa criança. Tá tudo bem? Se tiver tudo bem, eu vou clampear tardio, acima de 60 segundos. Não tá tudo bem? Clampeamento imediato. Criança abaixo de 34 semanas. Como que tá a vitalidade? Tá boa? Clampeio tardio, acima de 30 segundos. Não tá boa? Clampear imediato. Fechou? Sabido disso, agora sim a gente vai para os nossos passos iniciais dentro da avaliação do pediatra, tá bom? Quais que são os passos iniciais? Então, eu recebi essa criança está com o pediatra. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é prover calor. Depois eu vou secar corpo e fontanela. Terceiro, eu vou posicionar a cabeça em leve extensão. Quarto, eu vou aspirar as vias aéreas se necessário. Tá bom? Como é que eu vou decorar isso? Tem duas formas. Você pode decorar como PSPA e eu gosto do mnemônico ASPAS. Aquecer, secar, posicionar a cabeça, aspirar as vias aéreas se necessário. Fechou? Então, vamos lá. Feito isso, ou seja, após os passos iniciais, eu vou avaliar minha frequência cardíaca e o ritmo respiratório. E é a partir dessa avaliação que eu vou aí para o meu fluxograma de sala de parto. Então vamos lá. Se eu tô com uma gestação acima de 34 semanas, eu tô respirando, esse bebê nasceu respirando com um bom tônus, cuidados de rotina junto à mãe, tá? Agora, se para uma dessas alternativas aqui a resposta for não, aí, então se a criança não respira, não tem bom tônus, ou ainda se essa criança for menor do que 34 semanas, ela vem para o pediatra, lembra? Ela até pode ter um clampeamento tardio, mas ela tem que ir para o pediatra. Vou fazer meus primeiros passos, que a gente já viu que é o ASPAS. Eu vou prover calor, aquecer, secar, posicionar a cabeça e aspirar se necessário, tá? Feito isso, vou avaliar a frequência cardíaca e respiração. Essa frequência cardíaca está abaixo de 100 e em relação à respiração, essa criança está em apneia ou respiração irregular? Se a resposta para isso tudo for não, aí eu vou avaliar como que está o padrão respiratório dessa criança. Ela está com um padrão de desconforto respiratório? Se essa resposta for sim, eu vou monitorar essa criança, a saturação dessa criança, e vou considerar iniciar um CPAP, tá bom? Tudo bem até aqui, galera? Agora, se essa frequência cardíaca estiver abaixo de 100 ou essa criança estiver em apneia ou respiração irregular, aí eu vou iniciar minha VPP, solicitar a monitorização cardíaca e saturação de O2. Sabe o que eles gostaram muito de pedir nos últimos 5 anos? Quando que eu indico a minha VPP e quando que eu indico a minha monitorização cardíaca. E as duas são na mesma etapa. Então, recebi essa criança,
fiz o aspas, avaliei frequência cardíaca e respiração, tá com FC abaixo de 100, apneia ou respiração irregular, aqui sim eu começo minha VPP e monitorizar essa criança. Quanto tempo que eu tenho que levar para iniciar minha primeira VPP? 60 segundos, que é também chamado do minuto de ouro. Tudo bem? Muito bom, então vamos relembrar como é que eu faço então minha ventilação com pressão positiva. A primeira coisa é que nesse momento eu vou solicitar minha monitorização cardíaca e um oxímetro para essa criança. Além disso, para eu iniciar a minha ventilação, eu preciso novamente posicionar a cabeça da criança numa leve extensão. Eu preciso ter uma máscara adequada e eu preciso fazer o C e o E para que eu pegue essa máscara da forma correta e acople no rostinho da criança da forma correta também. E qual que vai ser a frequência que eu vou fazer essa VPP? Na frequência famosa da pediatria, o famoso aperta, solta, solta, tá? E eu considero que um ciclo tem duração de 30 segundos. Olha a fotinha aqui do C e do E, para você não esquecer jamais. Beleza? Bom, e qual que é? Primeiro eu vou fazer a VPP sem O2. Agora, isso eu vou fazer para crianças acima de 34 semanas. Ou seja, eu vou fazer numa FO2 de 21%, ar ambiente. Se eu estou diante de uma criança menor do que 34 semanas, eu já preciso fazer minha primeira VPP com uma FO2 a 30%. Guarda isso, porque no menor do que 34 semanas isso é diferente. Tudo bem aqui? Ótimo. Então, fui lá no meu passo, eu fiz a minha VPP, monitorei essa criança e depois eu vou reavaliar. Essa frequência cardíaca continua abaixo de 100? Se a resposta for sim, eu vou checar minha VPP. Se eu já chequei, eu vou considerar um oxigênio suplementar para essa criança, ou seja, ir aumentando a FiO2, e considerar uma máscara laríngea, ou ainda, se ela não melhorou, uma intubação. Tá bom? Então, vamos lá. O que significa assegurar uma técnica adequada? Então, é avaliar se a máscara está adequada para o rostinho da criança, ou seja, está cobrindo nariz e boca. Se essa criança não está com alguma obstrução das vias aéreas, se eu, por acaso, não comi uma bola na aspiração, eu deveria ter aspirado e não aspirei, por exemplo, tá? Ou ainda, se eu estou fazendo pouca pressão para essa criança. Às vezes a gente fica meio ansioso, meio receoso e acaba fazendo uma pressão insuficiente, também não vai adiantar, tá bom? E em relação à máscara laríngea? Não é todo mundo que vai poder usar máscara laríngea. Quem que vai poder usar? Quem for nascido acima de 2 quilos, quem for nascido acima de 34 semanas, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Primeiro ciclo, eu faço VPP com máscara, eu checo a minha técnica, aí eu vou para o meu segundo ciclo de VPP normal, aí com a máscara. Se não melhorou, aí eu vou tentar minha VPP com a máscara laríngea ou então intubar essa criança. Tudo bem? Bom, feito isso, eu vou avaliar minha frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60, aí não tem jeito, eu vou intubar e vou iniciar minha massagem cardíaca. Fechou? Vamos então para a nossa questão para a gente ver como é que eles cobram esse tema. Nasce um bebê a termo em apneia após a extração pelo obstetra. Aqui, pausa. Essa criança tem boa vitalidade? A resposta é não. Então, pensa qual vai ser o meu clampeamento umbilical. Vamos continuar. O médico conduz a criança ao berço de reanimação, realiza os passos iniciais em cerca de 30 segundos e avalia o recém-nascido que está sem movimentos respiratórios e com frequência cardíaca de 60 batimentos cardíacos. Ou seja, essa criança não respira e tem frequência cardíaca abaixo de 100.
O que eu vou fazer? Beleza, eu clampeei imediato, ela foi para o berço de reanimação, fiz meus passos iniciais, avaliei FC, respiração, falhou. Qual que é a minha próxima conduta? E é isso que ele te pede. A conduta imediata definida pela diretriz da SBP é, você já sabe, iniciar a ventilação com pressão positiva, com máscara, beleza? E apenas em ar ambiente, porque eu tô falando de uma criança que ele me contou que é uma criança termo, mas ela poderia ser acima de 34 semanas que tá valendo. Fechou? Tudo bem, pessoal? Muito bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e a gente se vê na próxima. Tamo junto até o final.